Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Então, nós temos essa expressão aqui, então a gente vai tentar simplificar essa expressão. Depois de simplificada, qual dessas alternativas aqui é a correta? Então vamos lá. Então, nesse caso aqui, para simplificar essa expressão, a gente vai utilizar o seguinte produto notável, tá? Produto notável. Tá? Então, o quadrado de um número menos o quadrado de outro número, ou seja, o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, isso aqui é igual ao produto da soma pela diferença. Tá? Então, a nossa simplificação vai se basear nesse produto notável aqui. Logo, a gente vai reescrever a expressão. Então, eu tenho 2 vezes raiz quadrada de x mais 1. Tudo isso dividido por raiz quadrada de x mais 1 menos raiz quadrada de x menos 1. Tá? Então, nesse caso, eu vou multiplicar tanto o numerador dessa fração quanto o denominador pelo conjugado dessa expressão aqui que está no denominador. Então, conjugado é aquela expressão que a gente só vai trocar o sinal aqui do meio. Então, a gente vai ter o seguinte. Eu vou multiplicar o numerador por raiz quadrada de x mais 1 mais raiz quadrada de x menos 1. Se eu multiplico, eu tenho que dividir pela mesma coisa para a gente não alterar essa expressão aqui. Então, vai ficar o quê? Ó? Raiz quadrada de x mais 1 mais raiz quadrada de x menos 1. Muito bem. Então, multiplicação de frações, então, numerador com numerador, denominador com denominador, tá? Então, a gente vai ter o quê? Isso aqui vai ser igual a 2 vezes raiz quadrada de x mais 1 vezes essa expressão aqui, ó. Raiz quadrada de x mais 1 mais raiz quadrada de x menos 1, tá? E agora, denominador com denominador. Só que aqui a gente tem exatamente o produto da diferença pela soma. E aí que entra esse produto notável aqui, ó. Porque a gente vai ter o quê, ó? Observe que esse cara aqui é o nosso primeiro termo. E esse cara aqui é o nosso segundo termo. Primeiro termo, segundo termo. Então, qual é o resultado desse produto? Então, vai ser o quê? O quadrado do primeiro termo, ou seja, quadrado da raiz quadrada de x mais 1, menos, não é isso? Produto da diferença pela soma. Então, quadrado do primeiro termo, menos o quadrado do segundo termo. Quem é o segundo termo? Raiz quadrada de x menos 1. Tudo isso elevado ao quadrado. Então, continuando, essa expressão aqui ela vai ser igual, tá? Então, resolvendo essa multiplicação aqui no numerador, eu tenho esse vezes esse, então vai ficar 2 vezes, né? Raiz quadrada de x mais 1 vezes raiz quadrada de x mais 1 é o quê? Raiz quadrada de x mais 1 ao quadrado. Esse vezes esse. Então, mais com mais dá mais. Então, vai ficar o quê? 2 vezes raiz quadrada de x mais 1 vezes raiz quadrada de x menos 1. Agora, vamos resolver a multiplicação, né? Vamos resolver essa expressão aqui, na verdade. Então, eu tenho que o quadrado da raiz de x mais 1, eu posso fazer essa simplificação aqui. Desde que esse resultado aqui sempre seja um número positivo, que é o caso. Então, fazendo essa simplificação, eu tenho x mais 1 menos o quê? Mesma coisa aqui, ó. Posso fazer a simplificação, então vai ficar menos x menos 1. Então, isso aqui é igual. Novamente, nós temos que essa simplificação aqui, esse resultado aqui vai dar o quê? X mais 1. Então, a gente vai ter, na verdade, 2 vezes, tá? Esse resultado que é
x mais 1, mais. Aqui a gente tem uma coisa interessante. 2 vezes o quê? Então, aqui a gente vai aplicar a propriedade de radiciação. Então, a raiz quadrada de x mais 1 vezes a raiz quadrada de x menos 1, mesmo índice. Então, isso aqui é a mesma coisa da raiz quadrada de x mais 1 vezes x menos 1, tá? Dividido por x mais 1. Resolvendo esse parênteses aqui, a gente vai ter menos x, menos com menos dá mais 1, tá? Então, continuando, a gente tem aqui, ó, 2x mais 2 mais 2 vezes, olha aqui, ó, produto da soma pela diferença. Isso aqui é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. 1 ao quadrado é 1, tá? Dividido por... Aqui no denominador, a gente tem mais x com menos x, isso dá zero. A gente pode fazer essa simplificação. 1 mais 1 é igual a 2. Muito bem. Então, até agora a gente não encontrou nenhuma dessas alternativas. Só que a gente ainda pode simplificar essa expressão. Observe que eu tenho 2, aqui 2 e aqui 2. Ou seja, 2 ele é um fator comum. Eu posso colocar esse 2 em evidência. Fazendo isso, eu tenho que isso aqui é igual a 2 vezes o quê? Como eu coloquei esse 2 em evidência, aqui ficou x, mais aqui vai ficar 1, mais aqui vai ficar a raiz quadrada de x ao quadrado menos 1, dividido por 2. Então, qual simplificação a gente pode fazer aqui? Eu tenho 2 vezes isso aqui tudo, dividido por 2. Ou seja, eu tenho 2 dividido por 2 que dá 1. Né? Logo, o que, que a gente tem? A gente tem que essa expressão aqui, ou seja, 2 vezes raiz quadrada de x mais 1 dividido por raiz quadrada de x mais 1 menos raiz quadrada de x menos 1. Essa expressão na forma simplificada, ela é igual ao que? X mais 1 mais raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Logo, a alternativa correta aqui é a letra D. Tá, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo aqui no canal.